Muita gente acredita que para ter uma carreira internacional como engenheiro, você precisa aprender inglês desde criança. Mas no meu caso, não foi assim. Quando eu terminei o ensino médio, eu praticamente não falava inglês. Aliás, até os meus 19 anos eu sabia muito pouco. Eu já havia saído da escola, terminado o ensino médio. Eu só sabia basicamente o que todo mundo aprende na escola. O verbo to be, algumas frases simples e só. Ter uma conversa em inglês era praticamente impossível para mim. E mesmo assim, alguns anos depois, eu me vi trabalhando em uma das maiores empresas de engenharia do Brasil e lidando todos os dias com documentação técnica totalmente em inglês. E então, surge a pergunta: como destravar o inglês técnico depois de adulto na engenharia? Nesse vídeo, eu quero compartilhar 3 coisas com você. O erro que eu cometi no começo, o que realmente me ajudou a aprender e quais são os métodos práticos para desenvolver o inglês técnico. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Viana, eu sou engenheiro e atualmente trabalho aqui na Holanda na indústria de tecnologia. Eu criei esse canal para ajudar estudantes e engenheiros brasileiros a construírem uma carreira mais estratégica dentro da engenharia, inclusive com visão internacional. Então, já aproveita e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo sobre carreira, engenharia e desenvolvimento profissional. E agora vamos direto ao ponto. Qual foi o erro que eu cometi no começo? No início, eu simplesmente não priorizei o inglês, eu simplesmente negligenciei, porque quando eu terminei o ensino médio eu sabia que entrar na faculdade era muito mais importante para mim. Passar no vestibular, entrar numa faculdade pública para cursar engenharia era muito mais importante naquele momento do que focar no inglês. E de certa forma eu só havia aprendido inglês dentro da escola, no ensino médio, e a gente sabe que isso não é o suficiente. Mas naquele momento eu tomei uma decisão estratégica, então. Primeiro, eu ia entrar na faculdade, e assim que eu entrasse na faculdade, eu ia focar em estudar inglês em paralelo. E foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na UTFPR, surgiu uma oportunidade interessante. A própria faculdade oferecia um curso de inglês paralelo à graduação. E então, durante cerca de 3 anos, eu fiz esse curso juntamente com a faculdade e eu levei isso muito a sério, pois eu entendi o quão importante era aprender inglês, destravar o inglês. Eu fazia todos os exercícios, participava das aulas, tentava me expor ao inglês o máximo possível, assistia vídeos, escutava áudios, e na sala de aula tentava conversar em inglês sempre que possível. Isso me ajudou muito a me desenvolver, ajudou muito a destravar o inglês do dia a dia. Mas ainda faltava uma peça que era essencial e importante. Afinal, quando você vai trabalhar e usar o inglês, você não vai só falar sobre coisas do dia a dia, pelo contrário, você precisa falar sobre os termos técnicos. E os cursos de inglês são ótimos para ensinar o inglês do cotidiano. Conversação, viagem, como pedir alguma coisa em um restaurante, situações comuns. Mas você não vai aprender a como falar conector, cabo, cimento, parafuso, martelo. Você não vai de fato aprender o inglês técnico, o vocabulário técnico da sua área da engenharia. E dessa forma, isso acaba impactando de maneira muito grande a sua confiança e principalmente a sua fluência no inglês dentro da sua área. E a gente sabe que o inglês realmente aparece no dia a dia de um engenheiro. E no meu caso, compartilhando um pouquinho mais da minha história, foi aí que algo mudou completamente diante do meu aprendizado e que me fez destravar o inglês técnico. Isso aconteceu justamente quando eu comecei o meu estágio na Embraer. Eu já havia estudado inglês na faculdade, mas na Embraer eu passei a trabalhar diretamente com os manuais de manutenção de aeronaves. Esses manuais eles eram todos em inglês, ou seja, não havia nenhuma versão em português. Então todos os dias eu estava lendo instruções técnicas, ferramentas, peças, procedimentos e componentes em inglês, aprendendo palavras e expressões que eu não havia aprendido na sala de aula. E no começo isso era de fato desafiador, mas essa exposição diária me ajudou muito a expandir o meu vocabulário técnico. Eu comecei a aprender palavras que dificilmente apareceriam em um curso de inglês tradicional. E aos poucos aquilo começou a ficar natural. E é por isso que eu quero trazer nesse vídeo alguns métodos práticos que você pode usar para aprender inglês técnico. Se você quiser desenvolver inglês técnico na área de engenharia, existem algumas formas práticas que você pode fazer isso. E a primeira delas são simplesmente os manuais de manutenção. Praticamente todo equipamento possui um manual em inglês. Então você pode estar consultando os manuais ou até mesmo os datasheets dos componentes que são da sua área da engenharia. Quem é de engenharia sabe que praticamente todo componente tem um datasheet técnico, onde ali você vai encontrar as especificações, características técnicas e instruções, tudo em inglês. E uma outra fonte excelente são os papers, as publicações acadêmicas,
Grande parte da produção científica do mundo é publicada em inglês, ou seja, é uma excelente forma de você se expor ao vocabulário técnico. E hoje também existe algo que ajuda muito, que é o conteúdo técnico no YouTube. Praticamente você pode assistir aulas, explicações e ver conteúdos técnicos da sua área de engenharia, todos em inglês. Isso ajuda muito a você se familiarizar com o vocabulário. Mas a questão é necessário também que eu te traga aqui uma expectativa realista. Aprender inglês técnico não acontece da noite para o dia, não é uma tarefa fácil. Pelo contrário, no começo pode ser difícil. Muitos termos são complexos e muitas vezes você não vai ter com quem praticar. Mas quanto mais você se expõe ao idioma dentro da sua área, mais natural isso vai se tornando. E eu falo por experiência própria. Com o tempo, você começa a abrir um manual técnico e entender grande parte do conteúdo. Você começa a fixar o vocabulário técnico na sua mente. Então, se você é estudante de engenharia ou já trabalha na área e sonha em ter uma carreira internacional, desenvolver o inglês técnico é praticamente inevitável, é essencial. Mas a boa notícia é que você não precisa aprender isso apenas em um curso de inglês. Você pode aprender diretamente através da engenharia, através dos manuais, dos datasheets, das publicações técnicas, de conteúdos que estão disponíveis e que com o uso da internet você consegue ter acesso. E foi exatamente assim que eu destravei o meu inglês técnico ao longo da carreira. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa um like aqui e se inscreve no canal. Eu sempre trago conteúdos que falam sobre carreira na área de engenharia, mercado de trabalho e desenvolvimento profissional. A gente se vê no próximo vídeo.